Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas e sou eu que vou estar convosco ao longo desta sessão. A sessão de hoje é dedicada à nova versão Tricalc 2023, que estamos a apresentar em primeira mão aqui, e ao lançamento do novo módulo associado à versão 2023 do Tricalc, o novo módulo Advance, que iremos também aqui apresentar em primeira mão. De qualquer modo, para quem ainda não conhece o software, vamos ter uma pequena apresentação geral daquilo que são as principais características do software, obrigatoriamente muito reduzida devido ao tempo disponível. Depois vamos ver então as novas funcionalidades da versão Tricalc 2023. Vamos também conhecer o novo módulo Tricalc Advance e vamos terminar a sessão falando dos Eurocódigos e dos anexos nacionais e do trabalho de adaptação de localização que foi feito no Tricalc ao longo dos últimos anos. Assim, vamos começar por falar de Tricalc numa perspectiva geral. Temos aqui uma lista bastante extensa, digamos, em termos de texto, daquilo que são as principais características do Tricalc 2023. De qualquer modo, vamos seguidamente ver um vídeo institucional que tem testemunhos de utilizadores e exemplos de projetos e que será certamente a melhor forma e a forma mais rápida de vos apresentar as capacidades, as principais características do Tricalc no cálculo de estruturas. De referir que Tricalc é uma solução totalmente integrada para o projeto de estruturas, portanto vai desde a modelação até ao talhamento final das armaduras, quer em desenhos 2D, quer em folhas de projeto, quer em modelos tridimensionais. Toda essa estrutura é modelada e é calculada e detalhada dentro de um único programa e temos dentro desse mesmo software, o Tricalc, o maior número de tipologias estruturais dentro de um único software. A modelação de estruturas pode ser realizada sobre vários formatos, DXFs 3D, DWGs de arquitetura, seja em plantas, seja em cortes, seja em alçados, formatos BIM e IFC com importação dos modelos, assistentes de modelação que existem dentro do próprio programa para lançamento de estruturas de aço, para lançamento de estruturas de betão, para a personalização de ligações e muito mais operações com assistentes dentro do programa que facilitam ao utilizador a modelação de estruturas e a produtividade. A modelação é sempre feita por barras e elementos finitos, portanto barras para pilares, vigas e diagonais e depois todos os restantes elementos com modelação por elementos finitos. De referir que a principal característica salientada pelos nossos utilizadores como sendo um dos fatores importantes no Tricalc é a capacidade gráfica de análise do comportamento da estrutura, ou seja, de uma forma fácil e interativa é possível ao projetista sentir, conhecer, analisar aquilo que é o comportamento da estrutura e ter acesso a toda a informação. Vamos então ver esse testemunho de vários projetistas e também ver alguns dos projetos desenvolvidos em Tricalc. O Tricalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. Tricalc, como é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modelação às combinações, aos esforços e ao dimensionamento. Isto é de uma forma única e num único software e numa única
plataforma de trabalho, acho que se consegue otimizar muito tempo y até as soluções. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas del mundo BIM muy buena, ¿no? Y entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos y hacen la coordinación geométrica. Pues del programa Trical valoramos especialmente la claridad en los análisis estructurales, la buena relación que existe entre el modelo de Trical y lo que llamaríamos modelo analítico, y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de projeto em que a utilização do Tricalc tenha sido essencial? Acho que o Tricalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Como puderam constatar, nada melhor do que um pequeno vídeo e de testemunhos de clientes para conhecer verdadeiramente aquilo que são as capacidades e os projetos possíveis de realizar com o software Trical. De qualquer modo, gostaria de destacar aqui alguns dos aspectos que foram salientados antes do vídeo, nomeadamente a questão do maior número de tipologias dentro de um software de cálculo de estruturas, e temos aqui uma imagem que nos permite ver exatamente desde a modelação de barras de betão armado, com o seu dimensionamento e o seu detalhamento, até à parte dos projetos de estruturas em light steel frame, com inclusive a criação de fecheiros CNC para a fabricação dessas mesmas estruturas. Existem aqui, como vocês podem ver, mais de 20 tipologias estruturais que podem ser englobadas dentro do software Tricalc. E essa é uma vantagem enorme, uma vez que estamos a trabalhar com essas tipologias de forma integrada num único modelo estrutural, num único programa. Referir também a questão da informação centralizada e vinculada. Tricalc trabalha com uma única estrutura, um único modelo, e isso permite também trabalhar com um único fecheiro onde se guarda toda a informação do projeto. Esse fecheiro vai ter associada à estrutura desenhos 2D, folhas de projeto e inclusive detalhamento tridimensional de armaduras, e essa vinculação é constante. Portanto, se nós fizermos modificações ao nível dos modelos estruturais, essas modificações vão repercutir-se depois na unicidade de todo o projeto, ao modificar automaticamente os desenhos de detalhamento, quer em 2D, quer um modelo tridimensional que se gera novamente, quer na atualização das folhas de projeto. E podemos também nesta imagem verificar, por um lado, várias tipologias que estão aqui presentes neste modelo que aqui está, desde paredes de contenção periférica, com estacas prancha, com estacas, com placas, até à modelação de edifícios, por exemplo, neste caso de betão armado, com os seus pilares, as suas consolas, as suas aberturas, as suas paredes resistentes, tudo integrado no mesmo modelo. E temos aqui a discretização em elementos finitos, a análise gráfica que existem N análises gráficas ferramentas de análise gráfica que podem dar-nos a conhecer o funcionamento da estrutura. Aqui, por exemplo, a representação de uma deformada durante o sismo, de um modo de vibração, e o detalhamento em 2D das armaduras. Portanto, aqui acaba por estar quase todas as fases, desde a modelação até ao detalhamento, ao dimensionamento e detalhamento de estruturas representadas no Tricalc. Relativamente àquilo que foi referenciado de termos ferramentas gráficas que nos permitem rapidamente perceber o comportamento da estrutura, temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, temos aqui um apoio de uma nave industrial a meio de uma laje de betão e a deformada, e o que isso afeta ali aquela zona das ligações da estrutura metálica e da estrutura metálica com o betão. Temos aqui um comportamento de uma estrutura que tem ligeiros desníveis entre pisos, inclusive com aberturas, e a sua representação gráfica do comportamento da mesma. Temos aqui uma outra estrutura também similar, com esses mesmos desníveis numa outra perspectiva, numa outra visualização, neste caso renderizada, e com o modelo inicial. Temos gráficos de cores de isovalores que mostram facilmente as deformadas da estrutura, e temos em qualquer perspectiva, em qualquer conjunto de planos, em qualquer seleção de planos, a possibilidade de estudar a deformada da estrutura e identificar situações como a que aqui temos, em que o deslocamento horizontal ao nível deste pórtico é condicionado fortemente pelo aquele pórtico que ali está e que não tem um montante de apoio. Para terminar esta genérica e rápida apresentação do Tricalc, referir também
o dimensionamento e detalhamento integrado. Este dimensionamento é realizado de acordo com as especificações do utilizador. O utilizador define as especificações que quer para o dimensionamento das armaduras, diâmetros máximos, diâmetros mínimos, espaçamentos, percentagens de armadura, etc. O programa automaticamente aplica essas especificações e aplica também as normas que estiverem selecionadas, o Eurocódigo, o Anexo Nacional, etc. E depois realiza então o dimensionamento e o detalhamento dessas mesmas armaduras, quer em termos de desenhos, quer em termos de modelo tridimensional, como podemos ver aqui nestas imagens. Relativamente à questão do Light Steel Frame, eu vou-vos deixar aqui só a informação que somos líder mundial em software para Light Steel Frame, para software de cálculo de estruturas integrado. Portanto, nós fazemos a modelação e fazemos também a análise, o cálculo e a comprovação dos perfis metálicos em estruturas Light Steel Frame. Temos um gerador muito potente para gerar os vários tipos de painéis Light Steel Frame e depois montá-los em estruturas dimensionais, tal como se monta em obra, e criar os fecheiros CNC para a fabricação dessas mesmas estruturas. Não há software no mundo que neste momento consiga fazer todo este processo integrado como o Trical faz. Também a nível de andaimes somos líderes mundiais, temos software que permite realizar com assistentes andaimes que podem ser multilineares, andaimes que podem ser torres de acesso, torres de carga, andaimes circulares, etc. E permite obter depois todas as quantidades e a orçamentação também desses mesmos andaimes de forma rápida. E, portanto, passamos assim àquilo que é o segundo ponto, o segundo item da nossa apresentação aqui na Digital BIMUP, que é conhecer as funcionalidades, as novas funcionalidades do Trical 2023. E para começarmos, temos aqui uma lista com as principais novidades. Não tem todas as novidades, essa informação pode ser depois consultada pelos utilizadores ao nível da adenda que acompanhará o lançamento da versão, ou então no nosso site, que iremos lá colocar também essa adenda. Mas de qualquer modo vamos aqui fazer uma espécie de checklist das principais novidades e depois mostrar-vos essas novidades no próprio software. Ora bem, vamos então falar que houve uma melhoria da velocidade de utilização do programa, portanto, trabalhou-se ao nível daquilo que são as livrarias do software Tricalc e, portanto, com isso conseguiu-se uma melhoria de utilização do programa, uma resposta mais rápida do programa, utilizando livrarias mais recentes da Microsoft e do Windows. Nas várias funções que nós utilizamos para dar distâncias dentro do programa, principalmente em estruturas de LSF e em estruturas metálicas ao nível de planos inclinados, de coberturas, etc., até ao momento no Tricalc só havia a possibilidade de dar distâncias, de procurar distâncias em termos reais. Portanto, nós quando clicávamos em 2 pontos era sempre o comprimento real entre 2 pontos, mesmo que tivessem a cotas diferentes. Essa medição era feita em modo real. Com a versão 2023 e a pedido de utilizadores que tinham necessidade de trabalhar com os DWGs de apoio e de fazer medições dentro da própria estrutura em termos de projeção, é agora possível também obter as distâncias em projeção quando se mede ou quando se indicam 2 pontos de uma estrutura. Foi também uma das sugestões dos nossos utilizadores que deu origem àquilo que hoje existe como novidade no Tricalc 2023 em termos de planos de trabalho. Portanto, o Tricalc tem uma série de planos de trabalho, nós vamos ver isso seguidamente quando eu utilizar aqui o programa em tempo real. Ele tem uma série de gestão de planos de trabalho muito, muito potente, muito fácil de utilizar, mas de qualquer modo há por vezes a necessidade em estruturas complexas de criar planos complexos de trabalho que englobem 2 pisos, uma cobertura inclinada, 2 pórticos, para se analisar e conhecer melhor aquela parte da estrutura e repetidamente temos que às vezes chamar essa visualização da estrutura, essa parte da estrutura para trabalharmos sobre ela, para a analisarmos. E portanto o que tínhamos que fazer era selecionar vários planos, selecionarmos um plano, outro plano, depois as cotas horizontais, depois o plano da cobertura e portanto era um trabalho que repetido 5, 6, 7 vezes se tornava um bocado pesado em termos de produtividade. Então agora existe a possibilidade de criar planos de trabalho, vistas de trabalho
personalizadas e guardá-las na parte de gestão de planos. E, portanto, assim, a qualquer altura podemos chamar essas vistas mais complexas sem perder mais tempo com essa situação. Outra funcionalidade que estava também solicitada pelos nossos utilizadores era a possibilidade de, quando temos estruturas com planos inclinados e temos a necessidade de lançar pilares e saber que esses pilares vão diretamente para aquilo que são as lajes inclinadas, nós tínhamos que até agora fazer alguns artifícios para conseguir ter essa situação exatamente definida. Nós o que fazíamos era efetivamente prolongar uma barra até ultrapassar a cobertura e depois pedir ao programa para verificar a geometria e interceptar ali aquele elemento e depois eliminar o restante troço de pilar que estava a mais. Ora, essa era uma situação que não era prática e coincidia ainda por cima em outras situações, como as situações de paredes, em que nós tínhamos também necessidade de prolongar as paredes e essas paredes cortarem exatamente a laje de cobertura. Também tínhamos, por vezes, a necessidade de trabalhar com lajes que necessitavam de encontrar-se exatamente num determinado ponto e terem uma ligação perfeita entre elas em termos de modelo estrutural. Ora bem, todas essas situações hoje em dia, na versão 2023, passam a ser resolvidas com uma função de estender ou recortar barras ou paredes por um plano e, portanto, é agora fácil prolongar até ao plano da laje, até ao plano da parede, pilares, vigas, paredes resistentes e, portanto, isso vem facilitar imenso a modelação de estruturas e, portanto, aumentar consequentemente a produtividade na modelação de estruturas mais complexas. Ao nível de gestão de conjuntos da estrutura, nomeadamente os conjuntos, por exemplo, em naves industriais ou até mesmo em estruturas de betão, a ligação de conjuntos às vezes não era fácil. Às vezes havia necessidade de ligar 2 ou 3 conjuntos num único conjunto maior e, portanto, essa situação não era fácil. Hoje em dia, na versão 2023, passou-se a integrar uma funcionalidade que permite não só a ligação de conjuntos, bem como a criação automática de conjunto com todos os tirantes, que é um tipo de elemento na estrutura metálica que normalmente tem interesse em estar em conjunto, num conjunto específico. E, portanto, quando se faz a introdução de tirantes numa estrutura, tem-se a possibilidade de gerar um conjunto automático para esses tirantes, sem ter que andar a selecioná-los um a um em todas as estruturas. Ora bem, eu vou fazer agora a passagem para o Trical, para não estarmos aqui muito tempo sobre este conjunto de funcionalidades a ler, e vamos, portanto, conhecer aquilo que é o Trical 2023. Temos aqui a versão Release Candidate aberta do Trical 2023 e vou aqui abrir uma estrutura para poder-vos mostrar algumas das novidades que temos referenciado aqui na nossa sessão aqui do Digital BIMAP. Ora bem, temos aqui uma estrutura que temos utilizado várias vezes nas apresentações e nos webinários. É uma estrutura que serve muito bem para este tipo de sessões porque tem vários materiais, betão, aço, tem estrutura regular, tem estrutura irregular, tem lajes maciças, tem paredes resistentes, tem impulsos de terrenos e impulsos hidrostáticos sobre a estrutura. E, portanto, temos aqui essa estrutura aqui representada e vamos então falar daqueles pontos que tivemos a ver anteriormente. E vamos começar pela gestão de planos. Já agora vou aqui ao filtro desativar a representação das armaduras para ter uma resposta mais rápida aqui do PC. E, portanto, na janela de planos nós temos aqui uma série de planos, criados uns de forma automática, outros criados pela existência de nós de cotas a vários pisos. E nós temos um filtro que nos permite pedir para visualizar todos os planos ou se filtrar aqueles que queremos ou não visualizar a cada momento. E, portanto, nós podemos chegar aqui, desativar todos os planos, ficava a caixa perfeitamente vazia, e depois podemos, efetivamente, chegar aqui ao filtro e pedir para ver, por exemplo, os nós horizontais que têm barras ali representados, e temos agora na versão 2023 a possibilidade de definir vistas favoritas. E, portanto, como é que essa situação funciona? Nós podíamos chegar aqui, dizer que queríamos ver a cota 0, queria ver a cota 360 em simultâneo, portanto, queria uma vista que incluísse estas duas situações, mas queria ao mesmo tempo visualizar, sei lá, o pórtico A, okay, daquele lado, queria visualizar também o pórtico H, okay, ali um pórtico intermédio,
E também nas outras direções eu queria visualizar, por exemplo, o pórtico 7, ok? O pórtico 6, aqui nesta zona, e queria, sei lá, vamos aqui escolher mais um pórtico, o pórtico N aqui representado. E, portanto, imaginemos que eu tinha, então, necessidade de trabalhar com esta visualização e chamá-la várias vezes para aqui. Já viram que eu, cada vez que necessitasse de chamar esta visualização, teria que selecionar estes pórticos e estes planos para conseguir obter este plano de trabalho. Atualmente, agora, é possível nós definirmos então aqui a vista favorita. Vamos aqui chamar personalizada, sei lá, 01. Vamos aceitar e, portanto, as vistas passam a ficar aqui com os nomes que vocês lhe atribuem. E, portanto, se eu sair agora desta visualização, passo a ver a estrutura toda, posso inclusive sair da renderização, passar para o modelo ARAM, e quando eu quiser vou aqui à vista personalizada, clico 2 vezes e vou para a vista que eu tinha guardado e com a informação das opções, nomeadamente de renderização e de visualização, que estavam guardadas nesse momento. Outra funcionalidade que foi referida foi a questão dos conjuntos e, portanto, nós temos agora nos conjuntos a possibilidade de definir, por exemplo, 2 conjuntos, não é necessário que sejam 2 conjuntos consecutivos, podem ser 2 conjuntos aqui separados, e agrupar esses conjuntos num só conjunto de forma muito rápida, clicando apenas naquele ícone. E, portanto, era possível assim unir rapidamente estes 2 conjuntos dos montantes e dos perumos, por exemplo. Também a questão dos perumos para os tirantes, portanto esta estrutura não tem tirantes definidos, mas se tivesse tirantes definidos, nós bastava clicar aqui em criar conjunto com os tirantes e ele iria agrupar os tirantes que estavam colocados na estrutura num único conjunto. Para estudarmos a funcionalidade de prolongamento de barras até um plano e de paredes até um plano, vamos aqui abrir uma outra estrutura, uma estrutura mais complexa. Vamos aqui escolher esta moradia moderna. Já vão perceber porque de moradia moderna. Portanto, aqui temos a visualização da estrutura. Ok? Temos aqui lajes inclinadas, temos aqui consolas, temos aqui também estruturas avançadas, temos paredes resistentes, temos barras e, portanto, serve para fazermos a explicação dessa nova funcionalidade. Pelo caso de uma parede, vamos aqui, por exemplo, ativar o nosso plano inclinado e vamos ativar a cota 450 e verificar que temos aqui uma parede que foi introduzida e que necessitamos de prolongar até esta zona da laje inclinada. Portanto, ela vai ter que terminar também inclinada e, além disso, vamos ter que encontrar as cotas certas. Ora, hoje em dia, com a versão 2023, basta virmos aqui dizer que queremos prolongar ou recortar a parede com um plano. Clicamos na parede, clicamos no plano, neste caso na laje, e o prolongamento e a ligação com a laje inclinada é feita de forma automática. E isto é verdade tanto para a parede como para qualquer barra que aqui esteja e que nós queiramos prolongar até ao plano que pretendemos. Vem, portanto, esta nova funcionalidade, tornar muito mais fácil a modelação de estruturas, muito mais segura também, tudo irá ser coerente a nível de ligação e aumentar, evidentemente, a produtividade do utilizador. A lista de funcionalidades, então, das principais novidades da versão 2023, falámos de uma das maiores novidades, que é a melhoria substancial da exportação dos modelos Tricalc para o formato GTCX, formato GreyTek BIM, e a ligação com softwares como o Advanced Design, o Advanced Steel, softwares que nos permitem depois ampliar o nosso projeto ao nível de fabricação quase, e também de utilização de ligações, por exemplo, no Advanced Steel, que são ligações bastante avançadas. Esta exportação para o formato GTCX vai permitir também entrar em todo o universo da Autodesk, universo esse que nós, como empresa que trabalha com a Autodesk e que desenvolve software como os Power Packs dentro daquilo que é o ambiente do Revit, o ambiente Autodesk, e também fomos a empresa que desenvolveu o Advanced Steel e depois a Autodesk adquiriu o Advanced Steel. Temos um conhecimento que nos permite, hoje em dia, passar a trabalhar com as estruturas de Tricalc em qualquer um desses ambientes, desde o Revit até ao Advanced Design, o Advanced Steel e a outros softwares, o Advanced Connecting, que também vamos lançar mais para a frente durante o ano, softwares da família GreyTek. E isso vai permitir também um lançamento que nós vamos ver do Tricalc Advance, um novo módulo que
vem permitir novas capacidades e significativas capacidades àquilo que são o cálculo do trical. Eu vou-vos mostrar só de forma muito simples como é que isso funcionará. Iremos depois ver essas mesmas estruturas dentro do Advanced, do módulo Tricalc Advanced a seguir. Mas, basicamente, aquilo que nós fazemos é a exportação para Greatech BIM e temos então a possibilidade de gerar a exportação com qualquer nome que nós entendemos e temos depois a possibilidade de indicar se queremos exportar só os elementos visíveis ou a estrutura completa e indicar também aquilo que vão ser os níveis dentro dos softwares onde nós vamos depois abrir a estrutura. Nomeadamente aqui indicar a cota 450, a cota 800 e a cota 1250 como níveis e vou exportar também uma organização hierárquica que pode ser por fase, pode ser por cota e pode ser por tipo de elemento. Neste caso, por exemplo, no módulo Tricalc Advanced iria aparecer as cotas e lá dentro os elementos agrupados em pilares, vigas, paredes, lajes, etc. E, portanto, essa opção pode ser tomada aqui logo na exportação para o formato GTCX. Como eu vos disse, eu já vos vou mostrar o módulo Tricalc Advanced e, portanto, esta funcionalidade a ser utilizada in loco, ao vivo. Algumas funcionalidades que tinham sido solicitadas pelos nossos utilizadores e que estão agora presentes na versão 2023. A consideração automática do tipo de sobrecargas do Tricalc. Portanto, quando nós agora escolhemos um tipo de sobrecarga, escolhemos a sobrecarga, por exemplo, de habitação, de escritórios, etc. E os valores para as combinações são automaticamente preenchidos em função da regulamentação e da categoria que estamos a eleger. Okay? Tanto essa situação que tinha que ser manualmente feita pelo utilizador passa a ser automática em função da categoria de carga que selecione. A gestão de cargas vinculadas dentro do Tricalc passa a ser muito mais fácil, uma vez que agora a caixa de gestão das ações superficiais e dos vínculos é feita com visualização instantânea no modelo tridimensional. Portanto, nós, quando estamos a alterar alguma situação dentro daquilo que são as cargas vinculadas, temos logo a repercussão da modificação que estamos a fazer sobre o modelo tridimensional. Uma situação que também nos tinha sido solicitada pelos utilizadores, aliás, duas que vamos aqui ter, e ambas bastante importantes, cada uma pelo seu motivo. A determinação das flechas a longo prazo no botão, no Tricalc estávamos a fazer essa determinação da flecha a longo prazo a partir das características do botão a 0,5 dias. Okay? Agora passamos a fazer a comprovação da flecha a longo prazo, a determinação da flecha a longo prazo, a 28 dias, assumindo que seria essa a data de descofragem do nosso elemento. E, portanto, isso vem melhorar ou diminuir, digamos, bastante as flechas a longo prazo e, portanto, transformar, digamos que, a verificação dessas flechas a longo prazo dentro do Tricalc muito mais fácil de cumprir. Portanto, era algo que nos vinha sendo também solicitado por vários utilizadores e que passou a estar agora disponível dentro da versão 2023. A medição de barras colineares. Esta medição de barras colineares, eu vou passar agora aqui um pouco para aquilo que é o slide seguinte, traduz-se muito bem nesta imagem que aqui está representada, que é o programa agora detecta automaticamente barras colineares e, portanto, faz a medição desta barra como uma barra única e não como troços de barras entremadas como se fazia anteriormente. Isto é extremamente útil para as medições de estruturas metálicas e, portanto, passa agora a ser considerado de forma automática dentro do programa. Já agora, referir que temos aqui também exemplos das ligações de conjuntos, a caixa que tivemos a ver. Temos aqui um exemplo de vistas personalizadas, também com a mesma estrutura com que nós tivemos a ver há pouco. E temos aqui também a visualização de alguns outros aspectos que são, por exemplo, uma das novidades incluídas na versão 2023, que é a possibilidade de trabalhar com gráficos de isovalores, os gráficos de cores, que era possível já trabalhar por envolvente, por tipo de carga. Agora passa a ser também possível obter os gráficos de isovalores por combinação ou conjunto de combinações. E, portanto, é o que se traduz na imagem que nós temos aqui a seguir, em que temos a caixa habitual de isovalores e temos aqui a possibilidade de escolher as combinações que queremos ver representadas no gráfico de isovalores. E depois temos ali essa mesma representação. Eu vou abrir aqui uma estrutura. Pode até ser o tal pavilhão de ginásio desportivo que estávamos a ver ali naquela imagem.
e mostrarmos então como se realiza essa seleção do gráfico de isovalores por cores. Vamos aqui colocar uma perspectiva um pouco diferente. Vamos selecionar só a cota 0 e a cota 385 que tem a nossa laje. Podemos inclusive pedir uma visualização renderizada, okay, desse mesmo modelo. Podemos pedir aqui também a visualização da bancada. E, portanto, se eu quisesse um gráfico de isovalores, antigamente viria aqui aos gráficos de isovalores e tinha a possibilidade de escolher a visualização de deslocamentos, de tensões no terreno, tensões de elementos finitos, áreas de armadura de paredes resistentes e áreas de armadura de laje aqui dentro do programa. De qualquer modo, quando se pedia a informação, por exemplo, dos deslocamentos, havia a possibilidade de escolher por hipótese de carga, havia a possibilidade de escolher a envolvente e escolher o estado que se queria para essa envolvente e também as envolventes, se eram de primeira ordem, segunda ordem que queríamos visualizar, mas não havia a possibilidade de vermos por combinações. E, portanto, a partir de agora é possível chegar aqui e indicar as combinações que se querem utilizar, por exemplo, só a combinação 1, ou, por exemplo, a combinação 2 e a combinação 4, e vão aparecer aqui as combinações que estão selecionadas. Depois escolher o estado, neste caso estado de limite último, o material, aceitar e, portanto, quando pedirmos para desenhar, o gráfico de isovalores vai ser representado em função das duas combinações que nós selecionamos. É, portanto, uma novidade que também nos tinha sido solicitada. Aliás, esta escolha de representação por combinações já havia em outras partes do programa, faltava aqui no gráfico de isovalores e, portanto, passamos a ter agora aqui essa mesma representação. Voltamos aqui então às imagens e às listagens de novidades, só para referir gráficos por nervuras de lajes com os seus valores representados, por nervuras todas, por nervura localizada para analisar o comportamento da laje em um determinado corte e também a representação gráfica de aberturas nos desenhos. Portanto, agora quando temos uma abertura no trical, vão aparecer as representações gráficas dessas mesmas aberturas nos desenhos. Também é algo que nos era bastante solicitado pelos utilizadores. Relativamente a essas duas funções, tenho aqui a representação só daquela que é os gráficos com valores dos momentos nas nervuras das lajes, que podem ser global para todas as nervuras ou pode pedir só uma nervura de cada vez. Ora bem, com isto passamos agora para aquilo que é a apresentação do novo módulo TriCalc Advance, um módulo que é lançado na sequência do desenvolvimento que foi realizado sobre a versão 2023. Não era possível termos este módulo e todas as capacidades avançadas de cálculo que ele traz para o TriCalc e para as estruturas de TriCalc se não tivesse sido feito o tal desenvolvimento do formato GTCX em TriCalc. Ora bem, vamos começar por falar um pouco, teoricamente, e depois eu vou-vos mostrar tudo isto em funcionamento, daquilo que é o TriCalc Advance. TriCalc Advance é um novo módulo de TriCalc com funções avançadas de modulação, cálculo e análise de estruturas. Ora, quando nós falamos de modulação, estamos a falar da possibilidade de ter as estruturas do TriCalc, e esta estrutura, por exemplo, é exatamente aquela que estávamos a ver agora, a estrutura do pavilhão, do ginásio desportivo, de ter as estruturas abertas dentro do módulo Advanced Design com novos potentes elementos finitos. E, portanto, nós quando abrimos a estrutura do TriCalc dentro do novo módulo, passamos a dispor de funções avançadas que faziam parte e fazem parte da família de produtos da Greitec, nomeadamente o Advanced Design, por exemplo, disponíveis para trabalhar na estrutura de TriCalc. E, portanto, essa modulação passa a ser feita por elementos finitos, desde elementos finitos, por exemplo, de Delanoë, ou com malhas de Delanoë, ou malhas Q9, Q6, etc. E todos os elementos que eram elementos barra no TriCalc passam também a ser modulados por elementos finitos, o que nos vai permitir fazer algo que nos era também pedido já há muito tempo pelos utilizadores, que é, por exemplo, analisar os gráficos de tensões em qualquer secção, seja ela de aço, como aqui está, seja ela de betão, dentro da nossa estrutura e dentro das capacidades deste novo módulo do TriCalc Advance. Portanto, como vocês veem, está aqui uma discretização de elementos finitos que tem a particularidade, não sei se conseguem ver aqui com detalhe, mas das barras estarem moduladas também por elementos finitos além dos elementos laminares. E, portanto, com isso nós conseguimos informação mais detalhada sobre o nosso modelo estrutural que não era possível de obter, por exemplo, no TriCalc.
Temos aqui uma outra estrutura que veio também, uma outra estrutura também de tricalque, representada com modelação, discretização de elementos finitos, ok? Lajes, vários pisos, aberturas, zonas inclinadas, e portanto é possível depois ter essa modelação aqui com os novos elementos finitos e obter vantagens dessa possibilidade aqui no modo de tricalque Advanced. Uma nova dimensão de análise estrutural. Ora bem, porque é que se adiciona este modelo ao tricalque 2023? Porque efetivamente toda esta modelação e toda esta capacidade de análise que existe neste módulo vem daquilo que é o desenvolvimento que a Gretec faz para softwares que comercializa em vários países e também a nível internacional e permite-me, por exemplo, realizar análises estáticas, dinâmicas, análises não lineares, análises de grandes deslocamentos, análise de curvadura generalizada, cálculo por faziamentos construtivos de uma forma bastante simples, análises pushover. Portanto, passamos a ter a possibilidade de conseguir fazer nas estruturas de tricalque análises muito mais avançadas. Temos aqui um exemplo de um modelo também de tricalque, que foi um modelo gerado em tricalque, passado para a nova modelação de elementos finitos, para o novo motor de elementos finitos do módulo Gretec, do módulo tricalque Advanced. Mais uma vez o gráfico de tensões, neste caso de um dos pilares que faz parte desta estrutura, aqui a representação do gráfico de tensões em betão. Temos a possibilidade de, então, realizar aqui uma série de análises avançadas, como está ali indicado e que eu vou-vos mostrar depois ao vivo aqui na apresentação. Uma das análises que se destaca é a análise sísmica pushover. O princípio do método pushover é termos o nosso edifício, aplicarmos cargas laterais à estrutura, cargas essas que vão simular a solicitação do sismo sobre a nossa estrutura, e essas cargas vão sendo incrementadas e vai sendo monitorizada, vai sendo registada o comportamento da nossa estrutura, comportamento esse não linear, que permite, portanto, ter rótulas plásticas por nós definidas, e essas rótulas plásticas vão sendo monitorizadas e vai sendo dado a evolução dessas rótulas plásticas, se estão ainda em modo elástico, se já entraram em modo plástico, se já estão em fase de colapso, e, portanto, com isso estudar o comportamento da estrutura neste método pushover. Esse método pushover pode ser realizado com controle de deslocamentos, com controle de um ponto de referência, ou pode ser também comparado com aquilo que é o espectro de resposta, o espectro de solicitação, e achar um ponto de performance, uma análise de performance da nossa estrutura. Para verem a capacidade de cálculo que se adiciona ao tricalque com este novo módulo, vejamos que em termos de análise pushover nós temos a possibilidade de trabalhar com cargas pontuais ao nível do topo do edifício. Podemos fazer um estudo pushover com cargas uniformemente distribuídas ao nível dos pisos. Podemos trabalhar com distribuição triangular de cargas a solicitar o nosso edifício. Podemos trabalhar com distribuições parabólicas e podemos, inclusive, nós definir qualquer tipo de carregamento lateral para realizar essa análise pushover. Ok? A análise pushover vai ter várias fases. Vai ter uma pré-análise que é a escolha do carregamento lateral, é aquilo que se está a fazer aqui nesta janela. Já agora também mostrar-vos a localização total do novo módulo a Portugal e aos anexos nacionais que está a ser, que foi feita pela Gretec. Depois temos uma fase de localização e definição das características das rótulas plásticas. Isto é extremamente fácil e extremamente potente de fazer dentro do Advanced Design, nós já vamos ver isso. Depois temos então o cálculo da curva pushover, ou seja, as várias iterações, os vários carregamentos iterativos que vão sendo feitos e o comportamento da estrutura. Essa análise vai ser realizada e, portanto, com isso nós vamos poder determinar, trabalhar com o espectro de resposta, determinar o ponto de performance e analisar os resultados através de gráficos nas rótulas que nos vão indicar se elas estão ainda no estado elástico, no estado plástico ou já em situação de colapso. E, portanto, isto é possível com este novo módulo e com o desenvolvimento feito para a versão de 2023. Aqui está a facilidade com que nós conseguimos gerar rótulas plásticas dentro do programa tricalque. Basta selecionar os elementos que nós pretendemos que tenham rótulas, por exemplo, pilares de aço, ou se for uma estrutura de betão,
pilares e vigas de betão. E depois temos aqui as características desses elementos que estiverem selecionados e podemos, portanto, aí ativar rótulas com capacidade de rotação em Y e em Z e translação em X, ou então escolher só algumas dessas situações. E a criação da rótula plástica, a característica da rótula plástica pode ser feita automaticamente pelo próprio software, de acordo com o EC8 ou com a FEMA, portanto para os Estados Unidos. E o programa vai reconhecer o tipo de elementos que nós estamos a selecionar e vai escolher, efetivamente, a tabela correspondente do Eurocódigo 8 ou as características retiradas da FEMA, do manual da FEMA, para a criação dessas rótulas. E, portanto, nós acabamos por ter depois aqui a informação das rotações para limitação de danos, para danos significativos, para quase colapso de nível do Eurocódigo, também o momento fletor de fluência e rotação plástica, ok? E tudo isto é feito de forma automática. De qualquer modo, se nós quisermos, em vez de escolhermos automaticamente, nós podemos escolher definido pelo utilizador e sermos nós a definir os parâmetros do comportamento da nossa rótula plástica. Ok? E, portanto, isto é feito de uma forma bastante potente e bastante simples aqui dentro do próprio TreeCalc Advanced, o modo TreeCalc Advanced. Continuando ainda com o modo TreeCalc Advanced, falar-vos das fases construtivas. Portanto, um edifício completo tem um comportamento, ok? Aqui, por exemplo, este elemento, este pilar já tem aqui a sustentação e trabalha em conjunto com os outros pisos, ok? Nomeadamente nesta situação, o comportamento é ligeiramente diferente. E, portanto, o faziamento construtivo permite ter em consideração não só estas questões geométricas na parte construtiva, mas permite ter em consideração, e também aqui se mostra a potência das análises que são feitas dentro do TreeCalc Advanced, a consideração da resistência do betão em função do tempo. Portanto, indicação da betonagem, do fim da cura, da transferência de pré-esforço se houver, aplicação de pós-tensionamento, adição da laje, fim da cura úmida, adição de cargas extras, por exemplo, uma paleta de tijolos colocada em cima de uma laje, etc. E, portanto, com isso, o programa depois vai permitir fazer um estudo do fazimento construtivo e uma análise do fazimento construtivo para os nossos modelos. Além da análise pushover, há também análises sísmicas avançadas que passam agora a estar disponíveis dentro daquilo que é o TreeCalc e dentro daquilo que é o módulo TreeCalc Advanced. E se nós olharmos para aquilo que é as análises sísmicas de uma estrutura, nós temos as análises sísmicas lineares e não lineares, que podem ser por resposta máxima ou podem ser por respostas dependentes do tempo, tanto uma como outra. E depois temos os vários métodos. O método da força lateral equivalente, o método da análise modal espectral, a análise modal por time history, a análise por integração linear direta time history, a análise pushover, que tivemos aqui a ver, e a análise por integração não linear direta time history. E, portanto, estas quatro aqui assinaladas passam agora a estar disponíveis dentro daquilo que é o TreeCalc, as estruturas do TreeCalc, e nomeadamente através do novo modo TreeCalc Advanced. A análise pushover já vimos, e já vimos as várias variações de análise pushover que podem ser estudadas dentro do TreeCalc, mas fica aqui também a informação que se pode fazer uma análise por time history, com acelerogramas, pode-se fazer uma análise modal espectral e pode-se também fazer, evidentemente, um método da força lateral equivalente, se assim o pretendemos. Climático que permite rapidamente gerar ações de vento e neve para estruturas, reconhecendo, portanto, a sua configuração geométrica e rapidamente poderem-se definir estas zonas de cargas específicas de acordo com aquilo que é a aplicação da ação do vento e da neve em estruturas. Também uma mais-valia do novo modo TreeCalc Design. Ora bem, vamos então agora, antes de falar dos Eurocódigos e nexos nacionais, estamos a ficar muito curtos em termos de tempo, mas vamos agora então ver o funcionamento do novo molde GREYTEC Design. Para esse efeito vou abrir uma das estruturas que estivemos a utilizar no TreeCalc, aqui dentro do GREYTEC Advanced, e como vocês veem o módulo TreeCalc GREYTEC Advanced pode funcionar totalmente integrado, ligação totalmente integrada com o TreeCalc para as estruturas de TreeCalc, ou pode funcionar como um programa standalone e, portanto, também, se quiserem, criarem aqui as estruturas e fazerem o cálculo. Ora bem, nós não temos muito tempo, portanto eu vou ter que acelerar um pouco. Aqui está selecionado um elemento, aqui estão as propriedades do elemento e aqui estão
digamos que o navegador do projeto, onde está toda a informação do projeto. Se repararmos aqui neste elemento, temos aqui a determinada altura as características das rótulas plásticas. E, portanto, nós quando queremos introduzir rótulas plásticas num determinado modelo, podemos jogar com várias funcionalidades. Por exemplo, neste caso eu podia vir aqui e pedir para desativar a visualização dos elementos superficiais e ficar só com a visualização dos elementos lineares, portanto os pilares e as vigas, e podia rapidamente fazer uma seleção desses elementos, ok? Aqui está essa seleção realizada, e definir agora rótulas para esses elementos que estão selecionados através da possibilidade de rotação em Y e em Z nesses elementos, ok? Vamos deixar de fora aquilo que são as translações em X. Vamos fazer isso nas duas extremidades dos nossos elementos. Okay? Esperar que ele ative todos os elementos que ali estão. Fazer o mesmo para a outra extremidade de cada um destes elementos. E agora vamos seguidamente definir as características das rótulas plásticas. Okay? Faltava-me clicar ali para selecionar. E vamos seguidamente pedir então as características das rótulas plásticas. Aqui foram 2 vezes clicado. E agora então pedir as definições da rótula plástica. Ora bem, basta clicar aqui neste ícone e temos acesso à caixa de definição da rótula plástica. Como referido anteriormente no PowerPoint, pode ser definida automaticamente, pode ser definida pelo utilizador. Estamos a utilizar o Eurocódigo 8, ele reconheceu que são vigas e pilares de botão, portanto está a aplicar o anexo A. E temos aqui que permitimos rotações, não estamos a falar da translação, não estamos a permitir essa translação. De qualquer modo, eu posso sempre definir esses valores manualmente e criar então aqui outra rótula plástica que não as que vêm parametrizadas no Eurocódigo ou na FEMA 356. Okay? E vou aplicar então estas rótulas plásticas a todo o meu modelo estrutural. Portanto, quando eu fizer agora aqui OK, vou sair aqui da seleção dos elementos, vou pedir para visualizar toda a estrutura e vou pedir também para mostrar as rótulas plásticas. Okay? A escala está um bocado exagerada, mas não temos tempo agora para intervir sobre isso, mas aqui estão a representação das rótulas plásticas. E, portanto, se eu selecionar qualquer pilar, aqui na rótula, nos seus parâmetros, nas rótulas plásticas vão aparecer efetivamente aquilo que nós escolhemos para essa análise. De referir que aqui nas cargas pushover também podíamos definir os tipos de carga que queríamos fazer, portanto, o tal concentrado, uniformemente distribuído, triangular ou distribuição parabólica, podíamos escolher este tipo. A aplicação no centro de massa da estrutura ou na carga superficial distribuída na laje. Okay? Aqui também a mesma situação, portanto, podíamos ir para a distribuição parabólica. Podemos também aqui trabalhar com as direções que queríamos analisar. Estamos a analisar todas, não podemos analisar só numa direção. E depois de definir isso, podemos então pedir para gerar automaticamente as direções e as cargas da análise pushover que nós queremos realizar. Okay? E, portanto, vamos ter aqui então as características da análise que vamos fazer. Lá está a distribuição parabólica, lá está as características daquilo que vamos fazer. O controle está a ser feito pelo deslocamento máximo, mas podia ser por um nodo mestre. Definíamos um nodo, por exemplo, no tipo do topo da cobertura e fazíamos o controle a partir daí. Ora bem, não vou entrar em muito mais pormenores. Vamos agora ver uma outra estrutura e analisar algumas situações dessa outra estrutura já calculada. Vamos então abrir aqui este edifício de 20 pisos. Aqui não vou guardar esta informação. Okay. Temos aqui um edifício bastante grande, veio desde o Tricalc aqui para o módulo Tricalc Advanced e temos agora a possibilidade de ir para o modelo de cálculo, uma vez que ele já está calculado, abrir o modelo de cálculo atual, ok? E portanto a partir veja aqui a discretização dos elementos finitos, poderia também visualizar o modelo com a informação do modelo descritivo aqui visível.
E posso agora chegar à parte de gráficos e pedir a informação toda que eu quero. Por exemplo, deslocamentos, esforços, tensões, modos de vibração, esforços resultantes, análise pushover, tudo isso podia ser aqui descrito. Na análise pushover iriam aparecer as rótulas com as cores correspondentes à limitação de danos, ao quase colapso, etc. Relativamente às opções, portanto, tenho a possibilidade de escolher aqui uma combinação qualquer e pedir para ver os deslocamentos, okay, nos elementos lineares, e portanto seria vir aqui e pedir o pós-processamento desses deslocamentos, e aqui está a representação dos deslocamentos e a escala que estamos a utilizar. Também podíamos chegar aqui e pedir, por exemplo, para ver modos de vibração e pedir aqui, por exemplo, um quarto modo de vibração e pedir para ver a representação desse modo de vibração. Quando quisermos, podemos sempre desativar o modo descritivo e ficar só com o comportamento aqui da estrutura. Podemos configurar os mapas de cores para que sejam mais ou menos representativos de acordo com aquilo que são as nossas preferências, e podemos também pedir aqui para verificar a animação do comportamento da estrutura para modos de vibração, para deslocamentos, para qualquer outra situação que seja necessária. Portanto, podíamos também ter aqui esforços resultantes, esforços na estrutura, portanto havia a possibilidade de chegar aqui e pedir o esforço axial nos elementos lineares, enfim, podíamos ir aqui solicitando a informação toda que fosse necessária. Também era possível selecionar qualquer elemento. Eu vou aqui pedir outra vez para mostrar o modelo restritivo e vamos aqui localizar este pilar. E podíamos, portanto, pedir aqui para visualizar as tais tensões na secção. E, portanto, vou diminuir aqui um bocado o valor destes. E tenho aqui o andamento das tensões naquele pilar de betão ao longo do seu comprimento. Okay? Neste caso é sigma xx. Okay? E temos aqui o andamento e temos aqui a tabela com essa informação também representada. Portanto, mais uma possibilidade que o modo TriCalc Advanced traz para as nossas estruturas. Curvas de resultados pulsovers, linhas de influência, porque também temos cargas de veículos aqui disponíveis, cargas móveis, e portanto várias hipóteses que se podem conseguir aqui através do modo TriCalc Advanced. Não temos tempo para muito mais, portanto eu vou ter que avançar, mas de qualquer modo fica aqui já uma pequena apresentação. Na Tectónica vamos estar também a fazer apresentações e durante o mês de maio vai aparecer muita informação relativamente a este módulo. Regressando ao nosso PowerPoint, Eurocódigos e anexos nacionais. Os anexos nacionais já estão no TriCalc e também o Eurocódigo anexo nacional, o EC8, no TriCalc Advanced, no módulo. Aqui uma pequena descrição das ligações dos Eurocódigos. Portanto, o TriCalc já está totalmente preparado, como veem aqui nesta tabela, para os Eurocódigos. Em que módulos é que esses Eurocódigos são aplicados e aqueles que têm anexo nacional também em que módulos do TriCalc é que são aplicados. Cá estão caixas de diálogo de aplicação, por exemplo, da ação sísmica, de controle de drifts e transversos em paredes, pilares, etc. E aqui também o Capacity Design também dentro daquilo que é o TriCalc. Finalmente, um resultado já da aplicação do Eurocódigo 8 em termos de dimensionamento de armaduras. Cá estão as zonas críticas com os apertos dos espaçamentos dos estribos, normalmente ao nível dos nós, e portanto essa situação aqui também já representada. Peço desculpa pelo tempo, não temos tempo para mais. Fica aqui então até breve. Um obrigado pela atenção e, por favor, avaliem o interesse que esta apresentação teve para vocês, para também sabermos como é que havemos no futuro de continuar a desenvolver estas ações. Obrigado a todos, um muito bom dia e até breve.